desses sujeitos. Diante do anúncio do fim de cessar-fogo no Oriente Médio, os preços do petróleo dispararam. No início das negociações, o barril do tipo Brent avançava mais de 6%, chegando a quase $79, enquanto o WTI também registrava alta semelhante, refletindo a preocupação dos investidores com possíveis interrupções na oferta global de energia e também, ao lado de tudo isso, a ameaça do Irã de fechar mais uma vez o Estreito de Hormuz. Eduardo, quais os reflexos disso para o Brasil? Bom, primeiro já vai ter esse impacto no próprio preço do barril, né? Então, tendo esse impacto no preço do barril, evidentemente terá impacto aqui no fornecimento, em todo o estoque de combustível que nós temos, seja a parte do refino que tem que mandar para o exterior, né, bem como o que chega no final para o consumidor. Então já teremos esse impacto. Depois, posteriormente, a gente sabe muito bem do fluxo que tem no Estreito de Hormuz. Então, a gente sabe que isso gerará também impactos na parte do comércio exterior, como ocorreu naquele período que ficava muito incerto, né, que estava tendo ataques, aí se fechava, e se abria novamente, e aí ficou nessa incerteza, causou um impacto nos preços no mundo inteiro dos produtos, né, especialmente os que passam ali no Estreito. Agora, a condução da política dos Estados Unidos lidando com o Irã, a gente sabe muito bem que ali já era um terreno difícil, né? O próprio Israel já tinha antecipado esses ataques aéreos, salvo engano, ano passado, neutralizou toda aquela defesa terra-ar, né, da possibilidade de terra-ar, e sendo uma região montanhosa, ficaria essa situação. Como derrubar o tal regime de psicopatas consolidado em 79 com a Revolução Islâmica? Como derrubar este regime? Né, teve alvos pontuais que foram, né, abatidos, porém o regime ele não é somente baseado nos líderes. Né, alguém vai ocupar, o poder não tem vácuo. Então alguém ocupará este espaço. E aí fica nessa pirâmide constante como as organizações humanas. Uma de forma civilizada, de respeito mútuo e orgânico, outro de forma mecânica, que seria a imposição pela força, como é no Irã. Então, essa situação deixa esse impasse. Os Estados Unidos mandaram tropas, porque seria o boots on the ground, né? Eles queriam ter que mandar tropas e que exatamente a administração Trump evita, até divergindo daqueles velhos falcões, como Condoleezza Rice, Dana Rumsfeld, do Bush 1 e 2, gostavam dessa condução de política. Donald Trump se diferenciou dessa situação, mas ao mesmo tempo, recentemente, foi visto conversando com a Condoleezza Rice. Resta saber qual seria a decisão do governo Trump, tendo em vista que acabou o cessar-fogo nas palavras dele, ao mesmo tempo que ele não quer o boots on the ground. Israel entraria com esta proposta de ingressar territorialmente, né, no caso, por terra, no território do Irã, para ver, né, como é o anseio da população iraniana, perdão, como é o anseio da população iraniana, por fim a esse regime ditatorial sanguinário, né, que acaba violando a liberdade individual das pessoas, seja no sentido da sexualidade, seja no sentido dos direitos da mulher. Então, resta saber qual seria a medida para ele estar tão decidido dessa forma para que, né, acabe dando um desfecho favorável à população iraniana, Pavinato. Agora, quanto ao Estreito de Hormuz, eu lembro muito de que falava a afinada dona Celustiana. Ela falava assim para a neta dela: fecha o estreito que valoriza. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. A lógica agora, é a mesma. Né? A lógica é a mesma. Deixa o estreito fechado que vale mais. A lógica é essa, perfeita. Só que aplica, nesse caso, a política de preços internacionais. Vira largo, aí já não dá, né? Aí já não dá. Mas, complementando o que perfeitamente falava Eduardo, eu imaginava que depois daquelas manifestações que redundaram em 30 mil mortos pelo Estado, ou seja, o Estado que deve proteger as pessoas, elas foram massacradas pelo próprio Estado que deveria defendê-las. E eu interpretava que isso, como um absurdo de direitos humanos, poderia contribuir para que os Estados Unidos não apenas reforçasse a questão da paz, sobretudo com Israel, que se você imagina a cidade de São Paulo,
Israel e todo o território brasileiro com mísseis apontados à cidade de São Paulo, que é equivalente a Israel. Então, não é apenas se defender, é sobrevivência. E o Israel, mesmo tendo bombas atômicas, ele não está preocupado com atacar as pessoas, está preocupado com não ser atacado, porque todo mundo que está ao redor quer detonar Israel. Então, quando surge essa manifestação tão massiva, de mulheres inclusive reclamando, não somente em Irã, em outras partes do mundo, tentando tirar a vestimenta que deve usar obrigatoriamente a mulher, que é um habitante de segundo grau, que a esquerda não valoriza isso como um argumento de defesa da mulher. Então, a situação era tão grave que eu imaginei que Estados Unidos, além de resolver a questão da paz com Israel, poderia tirar o regime, o que não aconteceu. Mas agora o Irã está ameaçando aos Estados Unidos, que foi o único com tecnologia como para entrar num míssil e derrubar uma estrutura nuclear a 90 metros de profundidade. Então, eu acho que os iraníes continuam sendo que nem a esquerda aqui. Falam para seu grupo, sem se preocupar se realmente isso é verdade. Como cantava Elis Regina, né? Tem sempre um ayatollah para atolar. Ah, sempre. Está cada vez mais down no Right Society. E eu peço a vocês que nos acompanhem que não esqueçam de deixar o like, sentar o dedo no joinha. E ainda falando em